Olá pessoal, bom dia. Enfim, boa noite, boa madrugada para quem está vendo em outro horário, boa tarde também. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Pietro, eu sou juiz de direito aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e professor do Resolva Juris na matéria de Direitos Humanos. A gente vai começar hoje, agora, então, a nossa revisão final de Direitos Humanos e também fiquei responsável para ver com vocês humanística, tá? A gente vai ver alguns pontos, eu separei 12 pontos ao total, 8 pontos de Direitos Humanos e 4 pontos ao final de humanística. A gente sabe que o edital, tanto de Direitos Humanos quanto de humanística, é bastante extenso, então a gente separou alguns pontos que foram cobrados já nas últimas provas da ENAM e que tem uma chance de incidência maior para a gente tentar dar aquela nossa última revisada, enfim, deixar a matéria fresca na cabeça de vocês, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês nossa apresentação e vamos lá. Vamos seguir a nossa sistemática do curso, que é focar em questões, focar no que caiu nas últimas provas. Inclusive, vocês vão ver que tem vários pontos que eu fiz com questões das provas anteriores do ENAM ou mesmo com adaptações, tá? Mas é isso. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Pessoal, tema primeiro de todos, eu não poderia deixar de ser o Direitos Humanos em Empresas, matéria que foi cobrada em todas as provas do ENAM até o presente momento, né? Então, temos que continuar, temos que crer que vai continuar caindo, porque já caiu em todas as provas, então é uma matéria que o conhecimento é indispensável de vocês. Vamos começar com a ideia básica, que é a visão segundo a qual não se limita mais o direcionamento das normas de direitos humanos e de proteção internacional somente aos estados. Já se vê as empresas, os entes corporativos, sobretudo pela sua força no cenário internacional, temos multinacionais e empresas que estão em todo o globo terrestre com faturamentos e com um porte financeiro muito maior do que diversos estados, né? Então, é o reconhecimento dessa realidade e o reconhecimento disso perpassa pela necessidade de proteção e de se entender esses entes também como entes que têm deveres internacionais na proteção dos direitos humanos, tá? Primeiro, em relação aos diplomas que existem e estas normas que regem essa proteção. Vamos lembrar que a gente não tem nenhum tratado internacional hoje que trate do tema, não temos uma norma de hard law que trate sobre o tema, e isto é uma crítica bastante contundente de vários setores hoje na proteção dos direitos humanos e também de diversos estados na seara global internacional no sentido da necessidade de se construir e de se aprovar um tratado, uma norma vinculante que, portanto, estabeleça normas obrigatórias para reger esse cenário de relação das empresas com a proteção e a reparação dos direitos humanos tanto no seu âmbito quanto em todas as relações com as quais se envolve, tá? A gente tem hoje normas de soft law, então normas que são vistas como mera recomendação, orientação, não são, vamos lembrar, normas vinculantes, normas cogentes. Temos alguns diplomas que tratam sobre isso, algumas normas de soft law. As principais delas separei três para vocês. Primeiro, uma que não está aqui no slide, mas as diretrizes da OCDE sobre os direitos humanos das empresas, que são o primeiro nessa ordem. Depois temos os princípios, as normas da ONU sobre responsabilidade das empresas transnacionais e outros empreendimentos privados, que eu coloquei ali para vocês. Foi um conjunto de normas que foi aprovado em 2003 pela Comissão dos Direitos Humanos, extinta a Comissão dos Direitos Humanos, né? Depois substituída pelo Conselho Econômico e Social, que
logo depois disso, teve uma crítica e uma atuação muito forte de diversos estados desenvolvidos e também de setores empresariais com bastante influência, fez com que o próprio Conselho Econômico e Social se manifestasse em 2004 em relação, bom, à vinculação ou não dessas normas, então a natureza delas, se eram normas cogentes ou não, e o próprio Conselho, em manifestação, disse que não se tratava de norma vinculante, então reconheceu em si que se tratava de uma norma de soft law, fazendo menção que se trataria de um projeto de normas futuras e uma tentativa de implemento de um tratado nos anos vindouros. Mas não temos, então, mais uma vez aqui, uma norma de hard law, sim de soft law. Depois, principal diploma hoje, as principais normas que norteiam esse tema, são os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, né, os princípios de HUD, que é em função do professor que gerou, que formulou esses princípios, esses estudos. É um documento que foi publicado, foi aprovado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2011, e ele se subdivide, a gente já viu, em 31 princípios. É interessante que vocês deem uma olhada. A divisão do documento, ela se dá em três grandes eixos. O primeiro, que trata da proteção, da necessidade de proteção do Estado, então o papel primordial do Estado. Depois, a responsabilidade e as obrigações das empresas, independentemente dessas dos Estados. Então, um reconhecimento justamente do papel autônomo, da importância das empresas, das corporações na proteção dos direitos humanos. E ainda o último pilar é relativo aos instrumentos necessários para a reparação desses direitos em casos de violação, tá bom? Ainda, pessoal, isso já caiu. Vamos lembrar na última prova da ANAM, empresas, tanto na perspectiva de sujeito, então, de obrigações, mas, bom, empresas, afinal de contas, podem ser titulares de direitos humanos. Corte Interamericana de Direitos Humanos já se manifestou em opinião consultiva a respeito, opinião 22 de 2016, dizendo que não, empresas não são titulares de direitos humanos na proteção da Convenção Americana, ok? A proteção, ela se destina exclusivamente a pessoas físicas, que são as titulares desses direitos, tá? Vamos lembrar que então, bom, a visão segundo a qual, por exemplo, no direito brasileiro, pessoas jurídicas têm os direitos, isso não ocorre em relação aos direitos humanos, que são exclusivos das pessoas físicas, ok? Ainda, pessoal, vamos lembrar da exceção, uma certa exceção, que se trata das populações indígenas, tá? Os povos indígenas, a Corte reconhece, sim, que embora seja um conjunto de pessoas, então a coletividade se trata de uma exceção e ela sim tem a proteção dos direitos da Convenção, inclusive para postular nos órgãos de monitoramento. Em relação ao dever dos estados, né, o dever dos estados em relação na conversa que tem com a proteção dos direitos humanos nas empresas, a gente tem também uma opinião consultiva 27 de 2017, 23 de 2017, que caiu na última prova da ANAM, que trata do dever dos estados de prevenir os danos ambientais significativos, né, na seara, sobretudo, dos danos transfronteiriços dentro e fora do território. Então, não é apenas porque não é porque o dano é externo ao seu território que o Estado se desonera completamente de qualquer tipo de proteção e de atuação. Não. Tem de atuar e tem o dever de atuar para proteger e para prevenir os danos ambientais significativos que se fala aqui justamente na ideia hoje, tanto da globalização quanto das empresas transnacionais com operações que não se limitam a um Estado e cujos danos muitas vezes se espraiam por mais de um território. Então tá, pessoal, vamos para o nosso próximo ponto, que daí dentro da teoria geral, vamos ver algumas características com vocês, tá? Além, pessoal, é lógico, das características básicas dos direitos humanos,
Então, universalidade, interdependência, todas essas características têm que estar bem frescas na cabeça de vocês, tá? Inclusive, isso está na nossa última revisão, se vocês quiserem, podem dar uma olhada. Eu não vou trazer novamente aqui, então vou tentar trazer pontos que foram mais cobrados. Primeiro, pessoal, importante, gramática dos direitos humanos, né? O que é isso? Saiu até dobrado ali, ó, o nome, de tão importante que é. É uma classificação, uma figura que foi cunhada pelo professor Oscar Vilhena Vieira, que se trata, na verdade, ela corporifica, ela quer dizer, em relação aos elementos que corporificam, né, que formam o núcleo normativo dos direitos humanos, tá? E aqui, pessoal, então a gente vai ver, por exemplo, o que está dentro, é, tutela da a integridade física, por exemplo. Bom, o que isso significa, né? O que está dentro dessa figura? Qual o núcleo normativo disso? Além disso, a oponibilidade ou não das obrigações em face dos estados, de terceiros, a forma de proteção dos direitos humanos. Então, aqui a gente está tratando do núcleo duro mesmo, normativo desses direitos. Em relação a isso, é por via interpretativa, ok? Então, aqui há a possibilidade, sim, de haver um diálogo bem interessante entre as cortes. Então, por exemplo, Corte Interamericana de Direitos Humanos, no seu julgamento, pode e faz o seguinte movimento: olhar o que a Corte Europeia, o que a Corte Africana está decidindo a respeito, e não para beber das normas desses sistemas, mas sim da sua interpretação da forma de conhecimento do direito e do que se extrai daqueles direitos, né? E por essa via interpretativa é bastante possível, isso é feito, de se trazer decisões de outras cortes como argumentos para construir as decisões nos casos. Além disso, progressividade de direitos humanos, né? A gente sabe que os direitos humanos têm um caminhar sempre para frente, progressivo, nunca para trás. E isso se relaciona no direito brasileiro com a nossa cláusula de abertura constitucional, lá do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que traz a previsão de que, claro, os direitos e garantias expressas na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, dizendo em síntese que o sistema normativo brasileiro está aberto tanto aos direitos que decorram dos princípios do regime da Constituição, mas, sobretudo, dos tratados internacionais também. E aí vem o tema, bom, da possibilidade, primeiro, né, da necessidade ou não de internalização dos tratados. A gente sabe que, sim, continua sendo necessária a internalização dos tratados. Essa disposição do parágrafo 2º, ela não dispensa o processo de incorporação dos tratados internacionais, ainda que dos direitos humanos. E, em segundo ponto, parte da doutrina defendia a possibilidade da aplicação do princípio, da teoria do efeito direto e aplicabilidade imediata dos tratados. Em suma, seria a possibilidade de aplicação das normas dos tratados de proteção independentemente da conclusão do processo de incorporação, sobretudo a partir da terceira fase que a gente tem da ratificação. Então, bom, se a partir da ratificação do tratado começa a vigência internacional do tratado, como a gente sabe, poderia se aplicar no âmbito interno sem ser necessário que se passasse pela quarta fase, que é a da promulgação. O que o STF disse? Negou esse entendimento e disse ser imprescindível, sim, a fase da promulgação, a conclusão do processo de incorporação do Tratado Internacional, para que se pretenda a aplicabilidade e os efeitos dessas normas no âmbito interno. A gente tem uma afirmativa do último ano, né? Coloquei para vocês, que está errada nesses pontos em vermelho, né? Por quê? Porque diz que reconhece a possibilidade de aplicação mesmo que
ainda não tem o rito de incorporação concluído, o que já disse não é verdadeiro. Inclusive, mencionei o precedente ali do Supremo, é um julgado antigo do ministro Celso de Mello, mas que traz toda a análise a respeito disso e nega, novamente, a aplicação imediata e o efeito direto. Força normativa das normas de proteção, pessoal. Então, a gente viu nessas últimas provas do ENAM a cobrança sempre falando, bom, são normas vinculantes, não são vinculantes, o que é isto, né? Primeiro de tudo, vamos tratar de três categorias aqui. Jus cogens, hard law e soft law, né? Primeiro, jus cogens. Por quê? Porque são as normas máximas no direito internacional. São as normas maiores. É a exceção à regra de que não há a, uma hierarquia entre as normas. A gente sabe que a regra não há hierarquia. No entanto, normas de jus cogens é a exceção e sim, as normas de jus cogens são hierarquicamente superiores e são relacionadas também com a característica que é decorrente disso, é lógico, que é a da inderrogabilidade. As normas de jus cogens, elas não podem ser derrogadas por nenhuma outra norma, a não ser, lógico, por uma norma de igual estatura. Então, uma norma de jus cogens só pode ser derrogada ou alterada por outra norma de jus cogens. O que é uma norma de jus cogens? É, como está no artigo 53 da Convenção de Viena dos Direitos Tratados, lá de 69, a previsão de que se trata de uma norma imperativa de direito internacional geral. O que é isso, né? Uma norma largamente aceita e aplicada pelos estados como um todo, e daí, justamente desse reconhecimento geral e dessa aplicação como um elemento essencial que traz a derrogação, tá? Coloquei a previsão específica para vocês, é bastante importante, porque vejo, inclusive, a contrariedade a uma norma de jus cogens é algo tão grave que torna nulo o tratado que for contrário a uma norma de jus cogens. Isso é muito forte, não é mesmo? Depois, pessoal, então, é lógico que uma norma de jus cogens, ela é uma norma de hard law, entende? Essa classificação que eu trouxe para vocês, na verdade, hard law e soft law, sim, são faces dentro de uma mesma classificação. Agora, jus cogens não seria um terceiro tipo, não. É uma forma, é uma das normas de uma norma de hard law, mas é a norma das normas, por assim se dizer, a maior norma, por isso que eu trouxe o conceito dela inicialmente, tá? Mas então, normas de hard law, o que que é? Normas de uma natureza cogente, são normas vinculantes. Elas não se limitam, pessoal. A gente pode ter uma impressão inicial, justamente para quem não tem muita familiaridade com esse tema, até por uma perspectiva nossa do direito romano-germânico, no sentido de que se trataria das normas relacionadas aos tratados e convenções, né? Então, normas que estão lá escritas, postas num diploma. Não, ok? Normas de hard law não se limitam a normas decorrentes e impostas em tratados e convenções internacionais. A gente tem, por exemplo, aqui a figura dos costumes internacionais, que são normas cogentes no direito internacional. Vamos lembrar que, novamente, dentro das normas de hard law não existe superioridade hierárquica, por isso que não se pode falar que, por exemplo, uma norma de um tratado, uma norma que está expressa em algum documento, vai sempre ser superior ou sempre se sobrepor a um costume internacional. Não, isso não é verdadeiro. Depois, normas de soft law. Então, o que é, né? São normas que não têm esse caráter cogente, esse caráter vinculante, normas que são concebidas como meras recomendações, meras orientações e demandam uma atuação positiva do próprio Estado em atender aquelas normas. Qual é o motivo, né? Qual a utilidade dessas normas de soft law? Servem como um standard. Elas servem como um guia, um norte interpretativo, tanto para os sujeitos internacionais se autodeterminarem na interpretação daquele direito, mas, sobretudo, para as cortes internacionais aplicarem aquele direito e estabelecerem os entendimentos a respeito da matéria. Elas, muitas vezes, normas de soft law, elas são utilizadas como reforços argumentativos e como forma
de densificar um direito que está previsto de forma um pouco mais genérica num tratado ou mesmo num costume. Eu trouxe para vocês a diferenciação, pessoal, entre norma de soft law própria, primária, né, e norma de soft law imprópria, secundária ou derivada. O que é isso, né? Isso decorre da forma como é concebida essa norma, tá? Se uma norma de soft law ela é concebida pelos próprios estados ou mesmo por organizações internacionais, que são organizações no âmbito das quais os estados têm atuação, surgem aí as normas de soft law próprias ou primárias. Por quê? Porque são normas de soft law que nasceram de entes que têm potencialidade de gerar normas de hard law, normas vinculantes, ok? Agora, se essas normas de soft law elas decorrem, elas são concebidas em contextos que não têm a participação de estados, de organizações internacionais, então não tem nenhuma potencialidade dali de se sair uma norma de hard law daquela reunião, daquela reunião para a concepção de uma norma. Bom, aí a gente tem as normas de soft law impróprias, secundárias e derivadas, cujo exemplo, trago aqui os princípios de Yogyakarta, por exemplo, que são aqueles princípios que tratam das questões vinculadas à orientação sexual e identidade de gênero, que foram concebidas por um grupo de especialistas totalmente desvinculados dos estados, não eram representantes de estados, não eram representantes de organizações internacionais, são simplesmente especialistas na matéria que se reuniram para debater a respeito e formularam, conceberam daí um documento com uma série de princípios que foi sendo reconhecido alguma força normativa, e aí, por isso, norma de soft law imprópria. No último ENAM, a gente teve uma questão que tratou da observância dos princípios de Hud, né? E aí eu adaptei por quê? Porque a observância desses princípios elas tem sido insuficiente para a proteção dos direitos humanos, o que torna, conforme eu já falei, conforme todo o clamor internacional, a crítica por parte de vários setores, imprescindível a formalização de um tratado, né, para a responsabilização internacional dessas empresas e dos estados, trazendo então normas cogentes. Entrando no sistema interamericano, pessoal, na corte, tá? Vamos falar de requisitos específicos. Requisitos de processamento dos procedimentos na corte interamericana. A gente tem algum deles. Primeiro, legitimidade ativa, né? Quem é que pode levar um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Vamos lembrar, apenas dois. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e os estados. Os indivíduos não podem, tá? Não se adota e não se permite a adoção do sistema das petições individuais na Corte Interamericana, apenas na comissão, vamos lembrar, e isso não se confunde com a participação da vítima, tá? Isso quer dizer, a vítima não pode iniciar o caso, o indivíduo ele não pode iniciar, ele não pode apresentar a denúncia. No entanto, depois de iniciado o processo, a vítima tem sim possibilidade de praticar atos dentro do processo e de participar do processo. Por exemplo, apresentando provas, ok? Isso está onde? Está previsto expressamente lá no regulamento da Corte, no artigo 25. Legitimidade passiva, pessoal. Então, quem é que pode ser demandado na Corte Interamericana? Apenas os estados, tá? Vamos recordar, não julga indivíduos. Quem julga indivíduos é o Tribunal Penal Internacional no âmbito da responsabilização penal. Na Corte Interamericana, apenas estados, tá? Se vier alguma alternativa, comissão, não, só estado pode ser réu. Além disso, pessoal, esgotamento dos recursos internos, né? A gente sabe que isso é uma regra, então só se pode acessar a corte se forem esgotados dois âmbitos de recurso. Primeiro, os recursos internos do Estado e depois os recursos na comissão, ok? Para entrar na corte, o caso tem que ter passado tanto pelas vias possíveis, pelos recursos disponíveis dentro do ordenamento jurídico interno daquele Estado em relação ao qual se refere, quanto pelo procedimento na comissão, ok? Comissão sempre anteriormente à corte. Algumas e aí, bom, vamos tratar das normas que relativizam essa regra do esgotamento dos recursos internos na comissão, né? Porque é na comissão
que vai ter que ser avaliada, vai ter que ser verificada o esgotamento ou não dessas normas, e aí a gente tem a inexistência de um devido processo legal, então se não tiver esses recursos dentro do ordenamento jurídico interno, se tiver impedimento de acesso, lógico, por parte da pessoa, ou uma demora justificada na decisão, lendo essa demora justificada com um grano salles, tá, pessoal? Isso aqui tem que ser, não é uma qualquer demora, não é aquela demora que é natural, que é íncita ao processo judicial, não. É uma demora flagrante, injustificada e que beira o absurdo, assim, essa demora, ela vai viabilizar a relativização dessa regra. Além disso, não pode haver experiência nacional, internacional, o caso não pode ter sido levado a outro órgão de solução internacional, e a gente tem um prazo de 6 meses a partir da data em que a pessoa ela é notificada da decisão definitiva no ordenamento, no âmbito interno. Exceções preliminares, pessoal, o que é isso, né? São exceções que, iniciado o caso na Corte Interamericana, assim como ocorre na comissão, os estados eles apresentam as suas manifestações, as suas defesas. E, não raro, na verdade, na grande maioria dos casos, os estados eles apresentam exceções preliminares anteriormente ao mérito, na tentativa de fulminar aquele caso, de impedir que ele seja julgado. E o momento adequado para se arguir essas exceções, vamos recordar, não é só na corte, né? Se o Estado ele vier apenas no caso perante a corte arguir essas preliminares, o que a corte vai dizer e diz vai dar como prejudicado e vai dar como existente uma renúncia por parte do Estado. Por quê? Porque o momento que ele deveria ter inicialmente e obrigatoriamente arguído essa preliminar era na comissão, tá? Então, se exige que o Estado argua na comissão, processe na comissão, e se o caso for à corte, novamente, na corte ele vai arguir. Aí é o rito adequado e a forma de arguição adequada para viabilizar o conhecimento a respeito daquela sessão preliminar. Eu trouxe algumas das preliminares comumente arguidas pelos estados. A gente tem a exceção da incompetência pelo critério temporal. Então, a corte, ela, lógico, não julga casos anteriores ao reconhecimento da competência da corte pelo estado, só que isso é relativizado nas situações envolvendo violações de direitos humanos com caráter contínuo ou permanente, né? Então, por exemplo, envolvendo desaparecimento forçado, por mais que o fato inicial, o fato originário do desaparecimento forçado tenha sido anterior ao reconhecimento do Estado da competência da Corte, se ele se perpetuou no tempo, como normalmente se perpetua, então o corpo não foi encontrado, a pessoa não foi localizada, não se teve informações precisas, claras a respeito do, do momento, enfim, da situação em que aquela pessoa se encontra, vai haver sim uma continuidade na violação dos direitos humanos, inclusive em relação à família, aos familiares, às garantias judiciais e processuais, e isso vai fazer com que seja possível, sim, que a corte se debruce sobre esse caso, então vai atrair a competência. Exceção da quarta instância, a gente sabe que os tribunais internacionais eles não funcionam como uma corte revisora, uma corte de cassação dos julgados nacionais, então não é como se fosse uma nova instância jurisdicional, não. Os tribunais eles funcionam como verificação de se o Estado, como ente único, violou disposições internacionais de proteção de direitos humanos em relação a determinado sistema, ok? Ainda, a exceção preliminar de não esgotamento dos recursos internos, lógico, os estados várias vezes arguem, dizendo, bom, aquela pessoa nesse processo não esgotou os recursos internos, e aí a corte vai examinar em relação a isso. Incorporação, pessoal, dos tratados no direito brasileiro, a gente tem primeiro, vamos lá, por partes, né? As fases, em relação às fases, isso foi cobrado no último ENAM, e aí eu trouxe aqui a alternativa, mas, em síntese, são 4 etapas: assinatura, aprovação, né, o referendo também, ratificação e a incorporação ou a promulgação, ok? Ratificação e incorporação, promulgação pelo presidente da República, ok?
aprovação, lógico, referendo pelo Congresso Nacional, e assinatura também um ato privativo do presidente da República, tá? Aqui tem aquela diferenciação também entre chefe de Estado e chefe de governo, né? Vamos lembrar que neste âmbito ele está agindo como chefe de Estado, tá? Que na figura do presidencialismo se confunde na mesma autoridade. Quanto às fases, pessoal, os tratados de direitos humanos eles não têm nenhuma diferenciação, nenhuma peculiaridade. Os tratados de direitos humanos seguem o mesmo rito de incorporação dos tratados internacionais em geral. Ok? Enquanto as fases não há mudança, são as mesmas. O que muda no direito brasileiro, a força normativa que as normas desses tratados vão ter no âmbito interno. Por quê? Porque a gente sabe que depende a partir do advento do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, pela emenda 45 de 2004, vai depender do rito legislativo que se adota no processo de internalização, no processo de aprovação no Congresso Nacional. Se for o rito das emendas constitucionais, aprovação nas duas casas, por 2/5, etc., a gente vai ter a força constitucional, tá? Se for no rito ordinário, a gente vai ter o status de norma supralegal, tá? Por fim, pessoal, decreto de promulgação, tá? Esse decreto, ele é indispensável, tá? Ele é necessário, mesmo que se adote o rito das emendas constitucionais, que a gente sabe que não tem, né, sanção do presidente da República, no processo legislativo de emenda constitucional não tem sanção, mas, bom, isso pode fazer com que alguns pensem, então não teria promulgação, porque não teria chancela do presidente da República, né, já que é tudo feito pelas casas legislativas, e a resposta é não. A gente está num outro âmbito, por mais que a gente use o rito, a gente está no âmbito da internalização de um tratado internacional, e para isso, sim, a gente tem a fase final, que é privativa do presidente da República. Então, sim, o decreto de promulgação ele vai ser necessário, imprescindível em qualquer dos ritos, tá? Para acabar um processo de incorporação de um tratado, tem de ter a última fase, que é a da promulgação. Direito dos povos originários, pessoal, muito importante, caiu, né, no nossa última prova. Principal diploma internacional que trata do tema, a Convenção 69 da OIT, substituiu, né, a normativa e toda a disciplina que era trazida pela Convenção 107 de 57. E nessa Convenção de 57, a gente tinha ainda assim aquela visão integracionista, né? Aquela visão de assimilação da população indígena, dos povos tradicionais. E agora, na Convenção 69, isso é abandonado, tá? A Convenção 69 foi promulgada pelo Brasil, lá pelo Decreto 5.051 de 2004. Então, sim, está internalizado no âmbito do ordenamento jurídico interno. Vamos lembrar que, bom, foi internalizada antes da emenda constitucional, logo a força é supralegal, ok? Isto é um tratado de direitos humanos, isto é entendido como, sim, um tratado internacional de direitos humanos, e a consequência disso não foi pelo rito ordinário, sim, então norma supralegal, ok? Novamente, abandono, então aqui não tem mais aquela lógica paternalista, aquela lógica de assimilação, a lógica integracionista, como vendo o indígena como alguém que deva ser assimilado, né, como alguém que deva ser integrado à cultura que o cerca. Isso é ultrapassado, completamente ultrapassado. E aqui sim há o reconhecimento da autonomia, né, da dignidade humana de todas essas pessoas, da autonomia, do reconhecimento das suas tradições, da sua cultura, da relação existencial que eles têm com a sua terra, ok? Não é uma relação comum como a nossa com o direito civil, não, é uma relação, uma outra forma de relação, um outro tratamento muito mais qualificado em termos do vínculo que essas pessoas têm com as suas próprias com as terras, e com a relação que aquilo impõe para a sua própria existência enquanto povo, ok?
o critério que gere, que impõe, né, a identificação é o da autoidentificação, ok? Não tem heteroidentificação aqui, não. É o da autoidentificação, da consciência, autoconsciência, consciência da pessoa em relação ao pertencimento. E não tem o direito de secessão. Vamos lembrar que na convenção ela inicia lá no artigo 1º, se eu não me engano, o artigo 1º.3, trata da inexistência de direito de secessão, né? Não se vê, por mais que se fale povos originários, esses povos não são concebidos como povos para fins de direito internacional, como gerador de um possível Estado autônomo, enfim. Em relação à possibilidade da Corte, pessoal, a Corte, por mais que se trate de um tratado da Organização Internacional do Trabalho, a Corte Interamericana já aplica esta convenção em diversos casos, tá? A gente tem aqui, por exemplo, a condenação do Brasil no caso Chucuru, ok? Que se tratava justamente do direito à terra, entre outras coisas, de uma população, de um povo indígena. E as normas da convenção, elas servem, lógico, como um guia, né? Um norte interpretativo para densificar as normas da Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Uma outra coisa que é muito importante vocês lembrarem e levarem para a prova é que a convenção, ela prevê a consulta prévia e informada de boa-fé dos integrantes da população indígena, tá? Sobre todas as medidas administrativas, judiciais, legislativas que possam lhe trazer algum tipo de interferência, enfim, ter algum tipo de relação com as suas práticas, com a sua terra, tá bom? Trouxe alguns pontos do tema 30, do tema 1031 pelo STF, decidido, lá o tema que trata sobretudo da questão do marco temporal, mas que teve outras várias decisões dentro, né? O STF tratou de diversos pontos a respeito da questão indígena aqui, e em relação a esse tema que eu trouxe agora, destaquei para vocês a questão do laudo antropológico, que é essencial, depois a compatibilidade entre a ocupação tradicional e a proteção do meio ambiente e, por fim, o reconhecimento de que os povos indígenas têm capacidade tanto civil quanto postulatória, vejam, justamente no sentido do que já decidiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por fim, pessoal, na matéria aqui de direitos humanos, vamos tratar rapidinho de lei de anistia, né? Bom, sob duas perspectivas. Primeiro, que o Supremo decidiu a respeito, a lei de anistia que existe, a gente sabe, no Estado brasileiro, a Lei 6.683, lá de 79, né? No final do regime militar, como uma forma de viabilizar um acordo político para se viabilizar a abertura, foi elaborada, gestada e publicada, aprovada essa lei, que trazia uma anistia em relação aos crimes praticados num determinado período ali da ditadura militar, e o Supremo foi provocado a se manifestar em relação a a adequação, né, a compatibilidade ou não desta norma, recepção, a palavra tinha me fugido, recepção dessa norma pela Constituição, porque é direito pré-constitucional, né? E o Supremo reconheceu sim a compatibilidade, diz que está recepcionada, ok? E então reconheceu os efeitos jurídicos dela decorrentes. A Corte Interamericana, de outro lado, a gente sabe que tem uma jurisprudência absolutamente consolidada no sentido da invalidade das normas de autoanistia, e qual o efeito dessa invalidade não existem efeitos jurídicos delas decorrentes. Então, a Corte, nos julgamentos de casos que se relacionam com a temática da anistia e envolvendo estados que têm leis de autoanistia, o que faz? Reconhece a invalidade e julga o caso como se aquela lei, como se aquelas normas não existissem, como elas não deveriam existir, ok? Por quê? Porque na visão da Corte, as normas dessas leis de autoanistia, elas são contrárias, violam a Convenção de Direitos Humanos,
porque possibilitam uma impunidade em relação a violações graves que se perpetuaram no tempo. Em relação ao caso brasileiro, a Corte tratou especificamente desse tema tanto no caso Gomes Lundich quanto também no caso Vladimir Herzog. E, bom, o caso Gomes Lundich veio o primeiro. Bom, pode-se falar que o caso Gomes Lundich foi o primeiro da Corte Interamericana nessa temática? Não, tá bom? O caso Gomes Lundich não foi o primeiro caso foi lá em 2001, o caso Barros Altos contra o Peru. Por fim, o caso Lacantuta, também contra o Peru, são alguns casos que demonstram a jurisprudência que já vinha sendo praticada e já vinha sendo formada no âmbito da Corte, justamente com o mesmo entendimento, invalidade das normas de autoanistia e inexistência de efeitos jurídicos delas decorrentes. Pessoal, vamos entrar em humanística, então, ver alguns pontinhos com vocês. Primeiro, pessoal, direito da antidiscriminação, né? A gente teve uma questão na prova anterior que tratava a respeito da temática das crianças e adolescentes também, e justamente a questão a respeito, envolvendo também, né, o tema da discriminação. E é uma temática que é bastante cara, inclusive, à banca, né? Que das pessoas que compõem a banca têm trabalhos nesta área. Então vamos lá. A base do direito da discriminação no Brasil, sim, tem base constitucional, ampla base constitucional, tanto no artigo 5º, lá no caput, quanto nos incisos 41 e 42, tanto 42 em relação à prática do racismo, 41 de qualquer forma de discriminação. O artigo 5º no caput traz a inexistência da possibilidade de distinção, né, por qualquer motivo. Além disso, um dos princípios da Constituição, lá no artigo 3º, inciso 4º também, especificamente em relação à impossibilidade de discriminação, tá? E, bom, entrando nos conceitos, tá, pessoal? Alguns conceitos que eu quero ver com vocês para deixar bastante, vocês terem a ideia a respeito disso. A gente tem um diploma muito importante que trouxe conceitos a respeito disso, que é a Convenção Interamericana contra o Racismo e qualquer forma de discriminação racial. É uma convenção que foi internalizada pelo Brasil pelo rito das emendas constitucionais, então é o último diploma constitucional, o último diploma internacional internalizado pelo Brasil com status constitucional, tá? O decreto de promulgação, se eu não me engano, é o 10.932, de 2022, dei uma olhada. Então, alguns pontos que eu quero trazer para vocês. Discriminação, racismo e intolerância, tá? No texto da convenção, traz conceitos a respeito disso e os conceitos deles não se confundem, tá? Discriminação é o quê? Em suma, é qualquer forma de utilização de elementos, no caso da convenção raciais, que tenham por fim impedir, dificultar, limitar algum direito de alguma pessoa em relação aos outros, né? Numa impossibilidade de acesso em mesmas condições, de impedir, de restringir direitos, liberdades dessas pessoas. Racismo, por outro lado, no conceito da Convenção Americana, traz muito mais a ideia de uma doutrina, de um conjunto de ideias, falas que proponham uma vinculação entre características fenotípicas ou genotípicas ou mesmo culturais de pessoas com alguns com uma vinculação dessas características fenotípicas com manifestações culturais, enfim, com alguma forma de ser, por assim se dizer, dessa pessoa, ok? Incluindo, é lógica, a falsa ideia de superioridade, né, entre raças, e é importante isso porque a própria convenção de ser falso reputa como cientificamente falso, né, esse conjunto de ideias. E então vejam, o racismo é algo, na visão da convenção, é muito mais em relação a esse conjunto de ideias que defenderiam isso, tá? Em relação à intolerância, aí sim a gente está na prática concreta de atos de desrespeito, de menosprezo, de violência
para com pessoas que sejam indiferentes ou contrárias ao que se pensa, tá? Vejam, é importante vocês terem esses conceitos na mente de vocês. Eles estão, novamente, lá na convenção e por isso que eu coloquei aqui a diferença, porque no texto ali da convenção vocês veem que tem conceituações diversas, tá? É importante porque às vezes eles mudam, só mudam os conceitos e dizem que é um quando é o outro. Discriminação agravada, pessoal, múltipla, então, se tem uma lógica, uma discriminação que é causada por mais de um fator, por exemplo, uma discriminação que é causada por critério, discriminação que envolve tanto uma questão econômica quanto de gênero, racial também, tá? A gente pode lembrar aqui do caso da Aline Pimentel, que era uma mulher negra, pobre, então diversos elementos que levaram com que o Comitê CEDAW reconhecesse o critério, o fenômeno da interseccionalidade, né? Então, a existência de múltiplos elementos que vão se somar vai ter uma interseccionalidade desses elementos na construção daquela discriminação e na existência de uma posição ainda mais agravada de vulnerabilidade daquela pessoa naquele cenário. Por fim, temos a teoria do impacto diferenciado e da discriminação, do conceito de discriminação indireta. A teoria do impacto diferenciado é bastante trabalhada pela professora Débora Duprá, que traz a ideia de que determinadas ações, por mais que não tenham a intenção de, implicam um impacto diferenciado em relação a determinados grupos, normalmente grupos que já sofrem com uma discriminação estrutural, institucional, que já estão em uma posição de desigualdade na sociedade. Esse conceito é bastante trabalhado em relação aos impactos das decisões e as repercussões, inclusive de práticas empresariais, no âmbito das populações indígenas, tá? O impacto diferenciado que determinadas ações aparentemente neutras ou desvinculadas de uma questão direta com essas populações têm efetivamente de forma mais contundente no âmbito dessas populações, tá? Dificultando ainda mais a sua existência, a sua sobrevivência, o reconhecimento e a proteção dos seus direitos. Discriminação indireta, também relacionada à ideia de uma discriminação que é causada, que é realizada por atividades ou por práticas aparentemente neutras, né? Então, uma prática que aparentemente não tinha o condão de discriminar, tem sim um efeito prático no final de discriminação, isto é a discriminação indireta. Por fim, discriminação positiva, né? Também tratadas também reconhecidas como ações afirmativas. Tem parte da doutrina que não gosta da ideia de discriminação positiva, porque nenhuma discriminação seria positiva. Então, tem diversos autores que preferem a denominação ações afirmativas, tem medidas especiais, políticas especiais também, tá? Mas justamente a ideia de que, existindo esta desigualdade como forma de promover o princípio da igualdade, a gente tende a adotar algumas ações que tentem colocar pessoas que estão em níveis diferentes no mesmo nível, inclusive de ponto de partida, né, para termos uma efetiva competitividade, participação dessas pessoas na sociedade. E aí surge o papel das políticas públicas. Aqui a gente tem, lógico, as políticas de cotas também, em concursos públicos, universidades, em diversos âmbitos. Protocolo para julgamento com perspectiva racial, pessoal, tá? Resolução 598 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, muitíssimo importante. Então, vejam, a gente já teve protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, tá? Inclusive como cumprimento de uma condenação do Brasil na Corte Interamericana. E depois, agora, o protocolo para julgamento com perspectiva racial. Em relação à estrutura, pessoal, trouxe aí para vocês, a estrutura ela tem 5 partes, né? Ela segue muito uma ideia parecida com a do protocolo. Então, primeiro se traz princípios fundamentais, depois princípios ficou duplicado. Mas princípios fundamentais e a parte 2, na verdade, é conceitos, tá, pessoal? Depois a gente tem a parte 3 com guia para magistrados e magistrados, um passo a passo na identificação dessas questões, muitas vezes.
A parte 4 relacionada a questões raciais por ramos da justiça, e uma parte 5, que aí sim, estratégias para incorporação das diretrizes, mais o sentido de conclusão e de orientações para justamente para viabilizar a incorporação dessas diretrizes no dia a dia do judiciário. A parte mais densa é sim a parte 4, que traz questões raciais por ramos da justiça. Tem uma diferença aqui com o protocolo para julgamento de perspectiva de gênero, porque o protocolo, se vocês lembram, ele traz por justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, e aí dentro dele temas dessas justiças. Isso não foi adotado no protocolo, tá? O protocolo trouxe questões não diferenciando os ramos, justiça federal, justiça do trabalho, mas sim os âmbitos das matérias. Então, direito penal, vários pontos dentro do direito penal, execução penal, dentro da execução penal, criança e adolescente, depois direito do trabalho também. Então, foi nesse sentido dos assuntos, por assim se dizer. Princípios fundamentais é importante, pessoal. Ali eu trouxe os princípios que estão expressamente, isso aqui eu copiei, tá? Do protocolo. Esses princípios são os princípios que são elencados na elaboração da redação do protocolo. Então, três grandes princípios, né? O princípio da dignidade humana, com o reconhecimento da pessoa, que a pessoa em si tem um valor intrínseco, que ela tem direito à autonomia, e também o direito a reconhecimento, isso é não só dela, o direito da autonomia dela, né? Uma perspectiva individual dela, mas o reconhecimento da comunidade, o reconhecimento da sociedade, é, a, reconhecimento de que ela sim é uma pessoa, que ela tem uma dignidade, que ela tem uma autonomia, que ela é um sujeito de direitos, que ela não pode ser vista como um meio para se chegar a um fim. Além disso, direito ao mínimo existencial, lógico, o acesso aos elementos mínimos para a sua existência. Princípio da igualdade, a gente tem os três vertentes atualmente que são vistas na doutrina majoritária. Então, igualdade formal perante a lei, né? A igualdade material, então, o efetivo acesso aos bens e condições, aqui vinculado muito às políticas públicas que promovem a igualdade material e, por fim, a igualdade como reconhecimento, né? A igualdade que, além de uma igualdade formal, de uma igualdade material de acesso, também diz com uma igualdade de reconhecimento em relação ao combate, aos preconceitos, aos vieses que existem na sociedade em relação a determinados grupos. E ao reconhecimento da importância desses grupos como integrantes da sociedade e como sem diferenciação em relação aos outros grupos e à sociedade em geral. Por fim, o princípio da vedação à discriminação, lógico, aí, inclusive já trazendo vários conceitos das discriminações que a gente já viu antes no direito da antidiscriminação, então discriminação indireta, indireta, intencional, não intencional e por aí vai. Conceitos, na parte 2, pessoal, traz nos conceitos, diversos conceitos, traz conceitos de branquitude, conceito de justiça racial, racismo estrutural, racismo institucional, racismo individual, recreativo, cultural, diversos conceitos importantíssimos, mas eu trouxe dois aqui para vocês, que é o de raça e o de etnia, tá? Raça, muito mais... esse é o texto do protocolo, tá? Tratado com uma questão de uma construção, né? Raça é uma construção como uma série de características que vão ser diferenciadoras é uma construção de sentidos que, na verdade, ela é abstrata, não é algo que efetivamente existe, né? Na questão biológica. É justamente por isso que fala, não designa fundamentalmente traços biológicos, né? Então, é uma questão muito mais de construção social de algumas características de determinados grupos. Etnia, aí o protocolo diz, né, tem uma abordagem muito mais sociocultural, histórica, psicológica, referindo-se a um conjunto de indivíduos que partilham as mesmas origens, mesma língua, mesmas tradições. Então, vejam que por exemplo, dentro de uma raça pode haver diversas etnias, tá? Inteligência artificial, pessoal. Vamos chegando ao nosso fim aqui. Inteligência artificial foi um tema que é regulamentado recentemente, muito recentemente, pelo
Conselho Nacional de Justiça, na Resolução 615, tá? Então, o uso da inteligência artificial já vem sendo utilizado, sim, já vem sendo... é algo que está na ideia das pessoas que estão dentro do judiciário, tá? É algo do dia, é uma questão do dia, e veio essa regulamentação, essa resolução é bastante longa, bastante densa, que traz, então, normas a respeito da utilização dos sistemas de IA, tá? Trouxe alguns pontos aqui. O primeiro é de que é necessário, é imprescindível que todos sejam informados a respeito do uso desses instrumentos, né? Então, tem de ter uma transparência aqui. Depois, a necessidade da participação da supervisão humana em todas essas etapas desses procedimentos, tá? Não se pode ter inteligência artificial autônoma, por assim se dizer, não, tudo tem que estar sob o crivo humano e tudo tem de ser revisado. Ela traz uma categorização de riscos. Quais riscos? Alto risco e baixo risco, tá? Só esses dois. E a classificação de determinados processos de desenvolvimento das IAs com finalidades dentro de um ou outro. Por exemplo, alto risco, sistemas de IAs que auxiliam o magistrado na valoração da prova, enfim. Baixo risco, IA que simplesmente vai ajudar no andamento processual, na verificação de um tipo de minuta e no disparo de algum movimento processual. Tá. Um exemplo, por exemplo. A gente tem umas soluções de IA, então, desenvolvimentos de IAs que são vedadas, lá no artigo 10, sem revisão humana, IAs que não tenham revisão humana, que tem uma finalidade preditiva, né? Então, uma finalidade de verificar a prática, uma propensão à prática de crime, reiteração delitiva, ou mesmo algum perfil trabalhista, que visem o ranqueamento de pessoas para avaliação dos direitos ou de testemunhos delas, né, o valor disto, e, por fim, para padrões biométricos para o reconhecimento de emoções, tá? Pessoal, trouxe aqui para o fim da ética judicial, mas eu não vou, a gente já esgotou nosso tempo, eu vou deixar esse aqui para vocês darem uma olhada. Princípio de Bangalore, Código Ibero-Americano e o Código da Magistratura. Esses dispositivos que eu trouxe aqui do Código da Magistratura, tá? Do Código de Ética da Magistratura. É isso, pessoal. Foi rápido, eu sei. Vocês vão ter acesso agora aos slides, dei uma última lida. Foco, estão na última semana, uma boa prova. E vão confiantes, descansem, estudem e boa prova para vocês. Nos vemos daqui a pouco. Grande abraço. Tchau, tchau.